Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia 3 meses que eu estava morando ali na casa do meu irmão. Tinha me separado, estava passando por dificuldade de grana e como não tinha mais ninguém com quem contar, acabei pedindo ajuda para ele. O Gerson era casado, tinha 2 filhos e olha, para minha sorte, acabou me acolhendo. Se bem que eu sabia que ele jamais me negaria um favor desse, né? Além de irmãos, a gente sempre foi amigo. Desde o começo, eu falei que era só por uns tempos. Só até eu ter condição de alugar outro cantinho para mim. Me separei, até porque a minha situação com a Débora, minha ex-mulher, estava insustentável. E apelei para o meu irmão. O que eu mais senti foi o fato de não poder mais ver a minha filha todo dia, brincar com ela depois do serviço, até porque sempre fomos muito apegados um no outro. Foi difícil demais me acostumar com a ausência da minha filha. Eu tenho certeza que ela também sentiu muito a minha falta. Eu dormia no quarto dos meus sobrinhos e, para ser sincero, não via a hora de ter o meu próprio canto de novo. Até porque sabia que atrapalhava, né? Tirava a liberdade deles, na verdade, de todo mundo ali da casa. Naquele sábado, lembro que eu estava chegando em casa do serviço, já eram 5:30 da tarde, e dali do portão, me dei conta que tinha chegado numa hora não muito boa. Meu irmão e a minha cunhada, e eu ouvi isso lá da rua, estavam discutindo. Não era a primeira discussão que eu presenciava entre eles. Só que não sei explicar. Aquela parecia ser a pior. Dava para ouvir a voz alta, alterada da Shirley. Ela xingando o Gerson. Aliás, eu percebi que por conta daquele bate-boca, tinha até um vizinho na janela. Até me perguntei se devia entrar ou dar meia volta. Até porque nunca gostei de me meter quando os dois discutiam. Não sei, era a vida deles, né? Os dois eram casados e o mais certo seria os dois se entenderem. Eu não gostava de intervir, por isso fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Até que escutei a voz da minha cunhada. Ela brigando com meu irmão, na verdade, brigando não, xingando. Sabe, você não vale nada, Gerson. Eu sempre desconfiei que você tivesse uma amante, viu? Ou você acha que eu sou tonta? Que eu nunca senti perfume diferente na tua roupa? Olha, eu nunca falei nada porque eu não tinha certeza. Mas hoje eu vi com os meus próprios olhos, seu safado. E isso não vai ficar assim. Escutei aquilo e senti aquele gelo na espinha. E digo isso porque eu sabia que meu irmão realmente não era santo. Ele mesmo já tinha me contado que andava saindo com outra mulher. E o pior é que essa mulher também era casada. Aliás, ele já tinha inclusive me usado para cobertá-lo 2 ou 3 vezes. Eu não queria fazer parte daquilo. Claro que não queria. Mas sabe como você não consegue se safar? Eu já tinha dado tanto conselho para ele. Pedi que ele deixasse aquilo de lado, respeitasse a família. Até porque a Sheila poderia descobrir tudo. E aí a coisa ia ficar bem complicada. Ele nunca me deu ouvido. Sempre que eu falava alguma coisa, dava uma risadinha, né? Como se achasse que era o cara mais esperto do mundo. E falava, que nada, Roberto. A Shirley não vai descobrir nunca. De mais a mais, sou macaco velho, rapaz. Não dou mole não, viu? Fica tranquilo. Pois sim. O resultado estava ali. Pelo jeito, ele não era tão esperto quanto se julgava.
porque pelo que deu para entender, ela tinha descoberto. Aliás, pelo tom da sua voz, pela gritaria que ela estava patrocinando ali, dava para ver que estava revoltada. E eu juro, estava prestes a dar meia volta. Só que aí, escutei o chorinho de um dos meus sobrinhos no quarto. Com certeza o mais novinho. Naquela hora, olha, me deu um aperto no peito. Eu pensei que o mais certo seria entrar e pelo menos tirar os meninos dali. Até para que eles não se... Enfim. Mesmo sem saber se estava fazendo a coisa certa, acabei entrando. Quando pisei na sala, me dei conta de que a confusão já devia ter sido pior, porque tinha um monte de coisa jogada no chão. Sala estava virada numa bagunça. Mesmo não tendo nada com aquilo, eu falei: que é isso, gente? Tá dando para ouvir a briga de vocês lá da rua. O que tá vendo? Falei aquilo e olhei para minha cunhada. Você não tá escutando o choro do teu filho, Sheila? Ela não respondeu nada, mas dava para ver as faíscas saindo dos seus olhos. Em vez de eu ir lá pro quarto, pegar os meninos e cair fora dali, sabe, estava tão nervoso que acabei exagerando. Essa bagunça aqui, hein? Meu Deus, vocês estão querendo quebrar tudo? O Gerson não falou nada, até porque aquela coisa, né? Sabia que era culpado. Já a Shirley, essa se manifestou. Quer saber por quê? Acabei de pegar o teu irmão com outra mulher. E aposto que você sabia disso, né? Quem, eu? Eu não, ué. Naturalmente que eu não ia confessar o crime, né? Até porque nem sabia que ela tinha descoberto. Se alguém tinha contado, ou se ela mesma tinha pegado o Gerson com outra, de modo que não ia falar nada, né? Só que nisso, minha cunhada acrescentou: mas deixa, tem problema não, viu? Mal sabe esse vadio que eu também botei chifre na cabeça dele. Escutou, Gerson? Você também é corno? Olha, nessa hora, eu não sei quem ficou mais surpreso com aquilo. Se eu ou meu irmão. Ele, inclusive, arregalou o olho. Como é que é? Que história é essa de corno, Sheila? Ela riu da cara dele e falou assim de um jeito bem debochado: é isso mesmo que você ouviu. Aliás, te passei a perna e não foi só uma vez, não. Você acha que é muito malandro? Olha, eu já tinha visto o meu irmão bravo. Só que daquele jeito. Quando a Shirley falou aquilo, eu nunca tinha visto. Na verdade, ele virou bicho. Ele que estava ali quietinho, cabeça baixa, só escutando o xingamento da minha cunhada, virou um animal. Que palhaçada é essa, hein, Sheila? Você tá brincando comigo, mulher? Brincando? Eu brinquei sim. Mas foi em cima de uma cama. E posso te garantir que foi muito gostoso. Viu? Esse cara com quem eu fiquei dá de 10-0 em você, se é que você quer saber, seu trouxa. Olha, o contrário do Gerson, que entrou na pilha. Eu não acreditei em nada do que ela falou. Sei lá. Eu conhecia razoavelmente a minha cunhada e sabia que não fazia o tipo dela. A Shirley sempre foi mulher de família. Não saía para lado nenhum. Era de casa para o serviço, do serviço para casa. Até porque tinha a casa e as crianças para cuidar. Olha, não botei fé. Mas não acreditei mesmo. Para mim, ela estava falando aquilo só para se vingar.
para provocar o meu irmão. Só que ele deve ter acreditado. Ficou muito fora de si. Se aproximou dela, a pegou pelos ombros e começou a chacoalhar a mulher, a exigir que ela dissesse o nome do cara. Ela parecia estar se divertindo, porque ria, assim, de um modo debochado, enquanto provocava. Você é muito tonto, viu? Você acha que é malandro? Olha, uma coisa eu digo. Falando a verdade ou mentindo, uma mulher nunca deve provocar um homem desse modo. Comecei a ficar com medo de que acontecesse alguma desgraça ali naquela casa. Meu irmão estava completamente fora de controle. E até por conta disso, eu me aproximei dos dois e tentei apartá-los. A muito custo, empurrei meu irmão assim para um lado e coloquei no meio dos dois. Pelo amor de Deus, Gerson, se acalma, rapaz. As crianças estão assistindo tudo. Você, Gerson, não seja bobo, rapaz. Não tá vendo que ela só tá te provocando? Falei aquilo, mas o meu irmão parece que não estava nem ouvindo. Apontou o dedo para ela e falou: você vai me dizer o nome desse desgraçado, Sheila? Nem que eu tenha de arrancar o nome dele de dentro da tua goela. E foi então que, pro meu espanto, mais do que isso, pro meu desespero, eis que minha cunhada se aproximou de mim e fez o impensável. Colocou a mão assim no meu ombro e falou para mim, olhando para ele: obrigado, meu bem. Obrigado por você me proteger. Olha, juro que na hora eu não alcancei o completo entendimento daquele gesto. Juro que não. O Gerson também fez aquela cara assim de espanto e acabou tirando a conclusão mais errada do mundo. Quer dizer, segundo o que ela tinha dito, não era errada, mas era um absurdo. Até porque era mentira. Como é que é? É sério isso, Roberto? É você? Olha, eu estremeci naquela hora. Senti o ódio nos olhos do meu irmão. E como se fosse pouco, minha cunhada teve a capacidade de jogar ainda mais lenha na fogueira. Claro que ele, seu tonto. Vai dizer que nunca desconfiou? Enquanto você me traía com essa biscate, sabe quem me consolava aqui? Teu irmãozinho querido. Olha, eu sinceramente não sei por que essa mulher fez isso. Se foi desespero, se foi falta de recurso. Até porque não tinha nada a ver. Era tudo mentira. Imagine, eu nunca tive nada com ela. Só que aquilo acendeu ainda mais a ira do meu irmão. Tanto que ele veio com tudo pra cima de mim, falando coisas que eu juro não consegui nem entender direito. De repente, senti aquela pancada no nariz. Depois outra assim, do lado da cabeça. Ele começou a me dar socos, um atrás do outro. Como eu caí por conta do golpe, ele começou a me chutar no chão. De repente, minha cunhada começou a gritar, pedindo que ele parasse, que alguém chamasse a polícia. Até o choro dos meus sobrinhos no quarto eu voltei a ouvir. Só que de repente, tudo pareceu estar assim, a milhas de distância. Tudo começou a girar e foi se apagando, se apagando.
Quando voltei à consciência, não estava mais ali em casa. Estava dentro de uma ambulância. E sinceramente, pelo menos naquele minuto, quando abri o olho, não fazia a mínima ideia de quanto tempo tinha se passado. E de como tinha ido parar ali. Para resumir, fiquei 2 dias internado. No primeiro dia, logo que despertei, quando recebi a visita da minha ex-mulher e da minha filha, ela ficou me olhando com aquela cara de censura e depois falou: você, hein? Não estou acreditando que você teve coragem de fazer isso. E logo com a mulher do teu irmão. Como eu ainda estava muito tonto, as lembranças custaram a se formar ali na minha mente. Mas em seguida eu acabei lembrando de tudo. E para explicar para Débora que tudo aquilo era mentira, que a Shirley tinha inventado tudo para se vingar do Gerson. Do jeito como ficou me olhando, ela não acreditou em nada. Tanto que depois falou: por o teu irmão ter te dado essa surra, é porque deve ter pegado você na cama com ela. Quase te matou? É mentira da Shirley, Débora. Eu juro pra você. Aliás, vai lá, conversa com ela. Ela vai te contar. Sabe, mesmo sem ter nenhuma culpa pela situação, eu fiquei ali tentando me explicar. E ela fazendo aquela cara de que não estava acreditando em mim. Sabe, era tudo mentira. Pelas tantas me dei conta de que não tinha de ficar explicando nada. A Shirley que se explicasse. Mulher louca. Pedi que a minha ex me deixasse ali com a minha filha, porque era a única pessoa que naquele momento me importava na vida. Detalhe, o Gerson tinha ligado para Débora e pedido que ela fosse buscar as minhas coisas lá na casa dele. Do contrário, ia meter fogo em tudo. Ela mesma me falou. Foi assim que ela ficou sabendo da briga e que eu estava internado ali naquele hospital. Quando recebi alta, tentei falar com meu irmão. Juro que tentei. Até porque aquilo tinha que ser esclarecido. Meu Deus, era uma injustiça. Eu não tinha feito nada de errado. Aquela maluca da mulher dele é que, sei lá, por desespero, para se vingar, inventou aquilo. Tudo mentira. Queria falar com ele, até para ver se a Shirley tinha desmentido aquela história toda, mas quem disse que ele me atendeu? Procurei por ele no trabalho, mas ele mandou dizer que não tinha nada para falar comigo. E que se eu tivesse amor pela minha própria vida, não era mais para chegar nem perto dele. Pelo jeito, a infeliz não tinha desmentido nada. Depois eu soube que ela tinha saído lá da casa e voltado com as crianças lá para a casa da mãe. Mãe dela, claro. Fui procurá-la e quando ela me viu, ficou pálida. Até pensei que não fosse querer falar comigo. E quando a confrontei, ela ficou toda nervosa, sabe? Toda desenchavida. Só que aí não adiantava mais nada, né? Me perdoa, Roberto, eu não imaginava que tudo fosse chegar nesse ponto. Só falei aquilo para me vingar, para ele sentir na pele. Mas por que você não desmentiu tudo, então? Eu desmenti, mas ele não acreditou. Tá virado no diabo. Não quer me ver nem pintada de ouro. Se eu não tivesse saído lá de casa, acho que ele teria me matado, sabe?
Segundo ela, tinha desmentido tudo, só que o Gerson não acreditou. Pior, a história se espalhou e muita gente andava pensando que era tudo verdade. Aliás, é para se ver como o povo gosta de uma mentira. Sabe, de uma fofoca. Porque tinha histórias circulando na vizinhança que o Gerson tinha me flagrado na cama com a mulher dele. Sabe, para mim, o pior de tudo é ele ter acreditado. Ele. E a Débora também, né? Eu não tinha mais nada com ela. Fazia muito tempo que a gente... Quer dizer, não tanto assim, mas... A gente estava separado, mas... Vai saber, e isso é que me preocupa, o que ela pode dizer mais tarde para nossa filha. Sabe, é capaz de dizer que a nossa separação teve um motivo que foi a minha traição. Que se separou de mim porque eu me meti com a minha cunhada. Só para confundir a cabeça da menina. E é isso que eu temo, porque... Sinceramente, a opinião dos outros, quer saber? Até do meu irmão. Não me importa mais. Sabe? Até me importou. Mas o cara é tão cabeça dura. Sabe? Que eu não tô mais nem me importando com ele. Agora, a opinião da minha filha, isso tem muita importância para mim. Repito o que já disse aqui nessa carta. Nesse momento, é a única pessoa que tem real importância para mim. Claro que eu também valorizo a opinião da mãe dela, até para ela não inventar nenhuma historinha torta, né? Queria tanto que acreditassem que é tudo mentira. A própria Shirley diz que desmentiu. Não sei por que não querem acreditar. É tão doído você pagar por um crime que não cometeu. Tão difícil. E até agora, eu estou pensando que pecado que eu cometi em outra vida para pagar desse jeito por uma coisa que eu não fiz. Sabe? É difícil te condenar por uma coisa com a qual você não tem nem a ver. Não fui eu, meu Deus. Foi aquela louca que inventou aquela história. Tá entendendo, meu irmão? Não dou mais importância para a tua opinião, viu? Seu estúpido. Só que eu não fiz nada. Ela mentiu e você, bocó, acreditou.